minha cola. Graça e paz, irmãos, amém? Amém? Vamos começar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, né, nesse final de tarde. Nós somos gratos ao Senhor por estarmos aqui, por o Senhor Jesus ter nos dado esse privilégio, né, de estar aqui na casa do Senhor. Né, há 3 domingos atrás, a gente estava em casa nesse momento esperando o culto começar, né, mas hoje aprove o Senhor que estivéssemos aqui na casa dele para louvarmos e engrandecermos o nome dele. E nós somos gratos a Deus por isso. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento tão maravilhoso que o Senhor preparou para que cada um de nós estivéssemos aqui agora à tarde, nesse final de tarde, para te cultuar e para te adorar na beleza da tua santidade. Muito obrigada, Espírito Santo do Senhor. Nós queremos te pedir neste momento que tu passeia no nosso meio, Espírito Santo, que tu faça o teu querer aqui neste lugar. Esta casa é tua, Senhor, e nós estamos aqui com o único propósito que é de te adorar e de te cultuar e ser gratos a ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado. Nós te rendemos honra, glórias e louvores, em nome de Jesus. Amém. Eu peço aos irmãos que, mesmo assentados, né, possamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro 5:7. Primeira Epístola de Pedro, versículo 5, capítulo 5 e o versículo 7. Amém? Que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Estava preparando a devocional, pequena devocional, né, nessa semana, e tanto texto flui na nossa mente, na nossa cabeça, e cada hora parece um diferente. Mas vamos falar só um pouquinho sobre 1 Pedro 5:7, que fala lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Né? Nós estamos vivendo momentos difíceis. Nós estamos vivendo um momento de angústias, momento de tristeza, momento de solidão, né? Muitas pessoas têm perdido o emprego, né? Pais de família que têm perdido seus empregos, estão desesperançosos, estão desesperados. Mas nessa noite o Senhor está nos dizendo para que a gente possa estar lançando sobre ele a ansiedade. Porque ele tem cuidado de nós, né? O que é lançar a nossa ansiedade nas mãos do Senhor? Lançar a nossa ansiedade nas mãos do nosso Deus é saber que tudo na nossa vida não está bem, não está legal, mas saber que Deus que está no controle das nossas vidas. Deus é o remo da nossa vida, né? Às vezes o mar está bravo, as ondas querem nos tragar, mas que a gente possa estar lançando a nossa ansiedade em nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Porque Deus está no controle das nossas vidas. Deus está no controle do nosso barco. Se você tem algum problema, se você tem alguma dificuldade, porque às vezes a gente não consegue externar o que a gente sente para alguém, para o nosso pastor, para o nosso amigo, ou para alguém da nossa família, mas que você se lance na presença do Senhor, porque Deus está te vendo, Deus está te ouvindo. Então se debruce na presença de Deus mesmo e entrega a sua ansiedade nas mãos dele, porque ele tem cuidado de tudo. Ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de você, ele tem cuidado da nossa igreja. Não tem te faltado nada. Para mim não tem faltado nada, graças a Deus. E eu tenho certeza que para os irmãos também não tem faltado nada, né? E a gente ter fé que toda essa dificuldade, que toda essa ansiedade, que toda essa tristeza, falta de esperança. Mas Wanda, crente às vezes tem falta de esperança. Às vezes a gente fica fraco diante de Deus mesmo, fica. Às vezes tem momentos que a gente não consegue nem orar. Eu falo isso com vocês, eu não sei se acontece com vocês, mas já aconteceu comigo, que a gente se ajoelha para orar e a gente não tem força, mas a gente se lança nas mãos do Senhor, se lança nos pés do Senhor, porque Jesus, ele tem cuidado. E saber que vai passar, que essa dificuldade vai passar, que essa angústia vai passar, que essa dor vai chegar, né? E que na hora certa, no momento do Senhor, a nossa bênção vai chegar. Amém? E eu estava
ouvindo uma música essa semana. Ela falou o tempo todo ao meu coração, que tem como título Deus está cuidando de tudo. Eu confesso que eu ouvi a música desse pastor Lucas na casa do pastor, ouvindo Alice cantando, o maior pintor do mundo. E aí eu fui pesquisar outras músicas do pastor Lucas. E tem essa, Deus está cuidando de tudo. Eu tenho um Deus que cuida de tudo. Eu tenho um Deus que cuida de mim, de cada detalhe. Né? Então a gente tem que entender isso. Que Deus está no controle das nossas vidas. Que Deus está cuidando de nós. Né? E o amor de Deus é sobrenatural e me fez assim especial. E se nessa noite você está com algum problema, com alguma dificuldade, não se esqueça que você é especial para Deus. Pode ser que você não seja especial para ninguém, mas para Deus você é especial. E Deus está cuidando, irmãos, de cada detalhe na sua vida. Não se desespere, não. Se lance mesmo diante de Deus, porque Ele está cuidando de cada detalhe. Às vezes Deus faz coisas na vida da gente assim, derrama bênçãos na vida da gente, que tu hora quer dizer, mas rapaz, até isso, né? Mas Deus, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida, irmãos. Ele cuida de cada cantinho, né? Basta o quê? A gente abre os nossos lábios e fale com Ele, conversa com Ele, porque às vezes a gente faz de conta que Deus é um extraterrestre, né? Que está tão longe da gente, mas Deus está aqui do nosso lado, pertinho. Então, se lance na presença do Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de nós, e Ele tem cuidado de cada detalhe, em especial para mim e para você. Amém? E vamos continuar adorando ao Senhor nessa noite. Neste momento eu passo a palavra para o Ministério de Louvor. E vamos estar cultuando ao Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de mim, que Ele tem cuidado de você. Que não seja essas máscaras que venham nos atrapalhar de louvarmos e de adorarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa máscara não seja a nossa desculpa, né? Mas que possamos estar abrindo os nossos olhos, os nossos lábios, né? E o nosso coração para estarmos adorando a Deus nessa noite. Graça e paz, irmãos, amém? É como a diaconisa Wanda falou, que o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos protege. E nós temos uma trajetória assim com o nosso Senhor, que é uma trajetória de vitória, uma trajetória de conquista. Quantas vezes as nossas almas esteve aflita, e o Senhor é aquele que nos protegeu e que nos respondeu. O Senhor é aquele que conhece o mais íntimo do nosso secreto. E o Senhor é aquele que cuida de todas as coisas. Minha trajetória é marcada por conquista. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que o furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto
Me tranquei a porta, só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto, tu és o Deus que me vê no secreto, pois tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Mas parece que o furacão me alcançou. Deus não pude imaginar. Perdi meu chão, olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto, me tranquei a porta, só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto, tu és o Deus que me vê no secreto, pois tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só, pois tu és o Deus que me vê no oculto, tu és o Deus que me vê no secreto, pois tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Nós falamos para o Senhor que nós não estamos só, Senhor, porque muitas vezes nossas almas se sentem aflitas. E o Senhor é aquele que traz o Espírito Santo para nos aquietar, para acalmar a tempestade. O Senhor é aquele que conhece o nosso ser. O Senhor é aquele que conhece o mais profundo do escondido. E Ele traz o nosso Consolador, que é o Espírito Santo. E que nessa noite nós possamos estar cantando e dizendo: Senhor, muitas vezes, Senhor, a minha alma está aflita. Muitas vezes, Senhor, o meu ser, o homem, Senhor, está afligido. Mas o Teu Espírito Santo é aquele que me conduz a Te adorar. O meu Espírito Santo é aquele, o Teu Espírito Santo é aquele que nos conduz a estar em Tua presença. E o Senhor é aquele que traz refrigério à nossa alma. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto,
Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está de controle, então escuta o meu coração, me amarra em ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que me ama triste, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar em você, no teu amor. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as lutas, águas vivas levarão o amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se repetir. O tempo não pode apagar as lutas, águas vivas levarão o amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se repetir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará.
eu preciso estar em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que entender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma e faz meu coração ouvir tua voz, né? Possamos estar ouvindo a voz do nosso Senhor. E vamos passar agora para um momento dos nossos dízimos e as nossas ofertas. E lá em Provérbios 3:9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E o 10 diz assim: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Né? Que nós possamos estar honrando o nosso Deus com tudo que o Senhor tem nos dado. Porque se nós temos, foi porque Ele proveu, foi Ele que nos deu. Então, que nós possamos estar devolvendo, né, aquela parte que não é nossa. Porque o Senhor vai nos honrar, Ele tem nos honrado, Ele vai encher os nossos celeiros, Ele vai encher a nossa casa, e nada vai nos fartar, e vai transbordar, né? Nós temos para dar, nós temos para emprestar, para vender, vai transbordar os nossos celeiros, a nossa casa vai transbordar. Então, que possamos realmente estar honrando o nosso Senhor, com tudo que Ele tem nos dado, amém? Essa canção vem dizer que não importa a circunstância, não importa o momento em que você está vivendo, o que você precisa é adorar. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando clama refúgio. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É como no fundo do poço, perguntas que vêm sem resposta.
é quando a vitória não chega. E se conhece a derrota, o que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recurso. É adorar a Deus quando te falta tudo. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recurso. É adorar a Deus e quando te falta tudo. Quando te falta tudo. Quando te falta tudo. Senhor, nós entendemos que nós precisamos te adorar. Mesmo sem o Senhor responder. Mesmo quando nós clamamos e nossa alma está aflita, Senhor, e a resposta não vem. Porque nós entendemos, Senhor, que a adoração é muito além, Senhor, do que vitória, Senhor. Que a adoração, Senhor, ela vai muito além, Senhor, do que só petições, Senhor. Que a adoração, ela vem do nosso íntimo, Senhor, ela vem do nosso coração. E a tua palavra diz, Senhor, que a boca fala aquilo que o coração está cheio, Senhor. E o Senhor precisa com que o aroma suave, Senhor, suba as suas narinas, Senhor. Que a nossa adoração, Senhor, possa estar sendo, Senhor, como aroma suave, Senhor, como bálsamo derramado, Senhor, no teu altar, Senhor. Ô Senhor, que tu, Senhor, possa estar recebendo todo esse culto, Senhor, toda essa celebração no teu altar. Porque nessa noite o Senhor vem nos dizer, Senhor, que nós precisamos clamar e adorar a Ti, Senhor. Não importa a circunstância, não importa o momento, quando nos falta tudo, Senhor, que ainda continuemos, Senhor, adorando ao Teu nome. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como é bom adorarmos ao Senhor, né, irmãos? Eu confesso a vocês que é maravilhoso e quando a gente estava em casa, cultuando em casa, eu parecia uma louca, porque eu ficava em pé, eu levantava as minhas mãos, eu acho que os meus vizinhos já estavam pensando que eu era doida. Mas é diferente adorar ao Senhor na igreja do que em casa, né? Na igreja é bem melhor, que a gente ouve a voz dos irmãos, né? Vai ouvindo aquela união de vozes ali, a gente começa a adorar e a aclamar mesmo o nosso Deus. Mas nós já adoramos, agora nós vamos ouvir a palavra. E eu quero pedir para o irmão Almir estar apresentando o pregador da noite nas mãos do Senhor, que Deus possa estar aguardando, pode ser aí mesmo, que Deus possa estar aguardando a vida do pregador da noite, né, que os nossos corações possam estar abertos para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite.
Graça e paz, irmãos, amém? Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos nesta noite reunidos, todos com vida, saúde e alegria no coração por estar na Tua presença. Pai, desde já te agradecemos por Tua palavra que o Senhor nos concede nessa noite, que eu sei, Deus, pela fé, que nos trará edificação, nos trará, ó Deus, alegria e, com certeza, vitórias futuras, porque a Tua palavra nos fortalece. A Tua palavra é um alimento espiritual para cada um de nós. Que o Senhor abençoe o pregador desta noite, inspirando-o, fortalecendo-o, usando-o com o Teu poder e Tua graça, segundo a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. Como é que estão os amados irmãos? Tudo em paz? Tudo bem? Felizes com aquilo que Deus tem ministrado aos vossos corações? Sentiram ou estão sentindo a presença de Deus? Estão vendo que Deus está falando, que quer continuar a falar nos nossos corações? Então fique atento, fique atenta àquilo que o Espírito Santo vai continuar a ministrar nas nossas vidas. Se Ele te trouxe até aqui, ou se por acaso de casa aí você está assistindo essa ministração, é porque Deus tem palavra a ministrar a nós. Nós estamos nessa semana trabalhando de uma forma diferente. A gente estava gravando as celebrações para só depois editar e levar ao ar. E aí a gente entendeu que não tinha condições, né, de continuar dessa forma, porque as tecnologias são limitadas, os cartões de memória são limitados, e aí estava dando um pouco de dificuldade. Inclusive, as duas últimas celebrações passadas, a gente ainda não conseguiu botar na rede, porque ainda está faltando fazer esse trabalho de edição para depois colocar, mas graças a Deus conseguimos instalar aqui o ponto de internet, e aí nós vamos conseguir, então, transmitir em tempo real as nossas celebrações que nós vamos fazer aqui. A gente sabe que existem alguns irmãos que estão entendendo no Senhor, que ainda não pode estar aqui conosco, mas não deixam de adorar, não deixam de louvar, podem estar fazendo isso nas suas casas também. O importante é o espírito, né? Desde que haja reverência, desde que haja o desejo de estar se prostrando diante do Senhor, você pode estar celebrando também conosco. Eu quero pedir a você que, por favor, abra aí a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, no capítulo de número 1. Gálatas, capítulo de número 1. Nós vamos ler os versículos de número 1 até o versículo de número 5. Gálatas, capítulo de número 1, do verso 1 até o verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados,
para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos ajude a entender a sua palavra e a colocar em prática durante todos os dias da nossa vida. Estão acontecendo várias lives com alguns simpósios para tentar pensar em como será a igreja pós esse período, pós-pandemia. O que acontece com a instituição? O que acontece com os membros dessa instituição, uma vez que fomos tocados por conta disso. Nós não podemos realizar as nossas reuniões presenciais, algumas comunidades com sérios problemas também na área financeira. Existem pessoas que, inclusive, têm esfriado na fé, e aí, de uma hora para outra, sem nenhum tipo de cursinho, nós não fizemos nenhum tipo de matéria no seminário relacionada a novas tecnologias, a gente teve que ir aí para as redes sociais, ir para os vídeos e aprender a mexer em uma tecnologia, mexer em outra, errar, acertar, por vezes dá certo, tem vezes de não conseguir transmitir nenhum tipo de celebração. Eu sei que, de pouco em pouco, a gente está conseguindo chegar aonde nós achamos que é o ideal. Mas pensando na prática dessa igreja pós-pandemia, ou saindo dessa pandemia, no que a gente pode pensar? Nós queremos crer que, em nome de Jesus, essa onda terrível da doença já está passando. A nossa oração é que na nossa cidade a gente consiga chegar, como em outras cidades, a caso zero, né, sendo confirmado a cada dia. Nós temos que crer que isso é possível. E com essa redução dos casos, nós estamos chegando já a um nível de quase normalidade, com aquelas instituições onde tem grandes aglomerações, ou um certo número de aglomerações também sendo liberados, e pensando nas práticas da igreja. Como será essa igreja que já está passando por esse período e a igreja pós-pandemia? Como é que ela vai ser relevante? Será que a maneira da igreja ser relevante é ela investir em propaganda, em marketing, em novas tecnologias, porque a igreja pós-pandemia será uma igreja cibernética, será uma igreja virtual, será uma igreja totalmente tecnológica? Será que a igreja pós-pandemia será uma igreja mais pessoal, uma vez que a gente não sabe ao certo, de acordo com as previsões da Organização Mundial da Saúde, quando é que as aglomerações na sua totalidade vão poder acontecer? Será que é tempo de investir mais num discipulado, 1 a 1, em cultos mais pessoais do que nas grandes aglomerações? Do que será que a gente precisa estar investindo para a gente ter uma igreja relevante nos nossos dias? Para a gente pensar sobre isso, Deus trouxe ao meu coração uma palavra baseada justamente nesses versículos iniciais de Gálatas capítulo 1. E o título da nossa ministração será Como se manter uma igreja missionária no pós-pandemia. Então, que você possa estar dando ouvidos àquilo que o Espírito Santo vai falar, e os irmãos vão perceber que a própria Bíblia Sagrada, ela vai estar dando os recursos necessários para que eu e você, como igreja, porque a gente entende que a igreja não é o espaço físico, a igreja são pessoas, são os membros do corpo de Cristo, como é que nós vamos poder ser relevantes nos nossos dias? E a ideia é deixar que cada um desses versículos possam falar com a gente sobre aquilo que originalmente o apóstolo Paulo quis passar para os amados irmãos que estavam na igreja da Galácia, e a partir disso nós tirarmos algumas lições sobre esses versículos bíblicos. Pois bem, a gente lê o seguinte no versículo de número 1. A gente lê: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Como sempre, e comum nas cartas que eram escritas por volta do século I, ali na Era Comum, a assinatura, né, ou a identificação não vinha no final, mas vinha no início. E aí Paulo se identifica como apóstolo. Essa palavra apóstolo, os irmãos já ouviram algumas vezes nós citarmos aqui. O seu significado no original grego é enviado,
delegado ou mensageiro. Aliás, por conta de um dos significados da palavra apóstolo ser enviado, é que nós temos aí o pensamento de que o ministério apostólico nos nossos dias seria o ministério dos missionários, aqueles que são enviados a outros locais para ali estar levando, então, a palavra de Deus. Quando a gente fala aqui do apóstolo como delegado, ele estaria falando do apóstolo como alguém que é enviado por um representante, algo como um embaixador. Então, o presidente daquela nação, ou toda a nação, ela não pode ir até um determinado local, e aí escolhe alguém, e esse alguém será aquele que vai representar o reino, que vai representar o país naquela outra determinada nação. Esse é o significado de delegado. Inclusive, quando nós vamos para os nossos encontros regionais, aqui de igrejas congregacionais, é comum que nós coloquemos à disposição alguns delegados, ou seja, alguns representantes, que irão ali representando a nossa comunidade, representando o nosso campo missionário, vão para alguma das igrejas onde estão acontecendo, então, os encontros regionais. O sentido é o mesmo, é de alguém que está representando o seu reino em uma outra localidade. E o apóstolo Paulo ele vai dizer que ele é apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que ele foi escolhido para representar o reino dos céus, aonde Deus deseja, pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo. Ele é um escolhido do Senhor para levar o evangelho do Senhor a novas regiões que ainda não têm contato com o reino de Deus, e ali está fundando novas comunidades locais que iriam adorar e que iriam bendizer o nome do Senhor. E daqui a gente já pode extrair a nossa primeira lição por meio desse versículo de número 1. Igreja, se nós queremos ser relevantes nesse período pós-pandemia, se nós queremos ser uma igreja missionária nesse pós-pandemia, nós precisamos nos enxergar como trabalhadores do Senhor nessa sua seara. A primeira coisa que a gente precisa ter para nos enxergarmos como trabalhadores do Senhor, na seara do Senhor, é entender que nós fomos escolhidos para trabalhar. Aí mesmo, no capítulo de número 1 de Gálatas, nos versículos de número 15 e 16, a gente vai ler o seguinte, Gálatas 1, versículos 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue. Deus me separou. Deus te separou antes de nossa mãe nos dar a luz e nos deu uma missão. Se eu e você estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, se eu e você somos chamados filhos de Deus, se eu e você estamos no corpo de Cristo, significa, irmãos, que há missão para mim e para você. A gente não cansa de dizer, no reino de Deus, ou no time do Senhor, não existe banco de reserva, não existe cadastro de reserva, não existe desempregados. Todos nós somos chamados para sermos trabalhadores na seara do Senhor Jesus. Para que eu consiga me entender como trabalhador na sua seara, eu preciso entender que eu fui escolhido para isso. Não é uma bênção ser escolhido? Olha, eu sempre fui péssimo nos esportes. Péssimo. Futebol, basquete, vôlei, horrível. Mal ficava na torcida, mal sabia ser um torcedor. E quando fazia as aulas de educação física na escola e tinha que estar dentro de algum time, era terrível, porque eu era sempre deixado por último, né? Normalmente para ficar naquela posição assim que não fosse dar muito trabalho, né? E é horrível, né? Eu imagino como é bom ser o primeiro escolhido, né? Quando é sorteado o time, seja um time de futebol, não, fulano, porque é bom de bola, tal. Né? E como é
terrível ficar por último, nem ser escolhido. Sobrou quem? Você. Então você vai pro gol. Você vai ficar naquela área ali que não vai mexer muito, não vai se movimentar muito. É terrível. Mas olha que coisa boa. Deus me escolheu. Deus te escolheu. Escolheu a cada um de nós para fazermos parte do seu reino, desfrutarmos da sua bênção, sermos salvos, sarados, justificados, mas não para guardar tudo isso para nós. Deus me escolheu e Deus te escolheu com uma missão. E aí vem um segundo ponto para que a gente possa nos enxergarmos como trabalhadores na seara do Senhor Jesus. A gente precisa entender que nós fomos chamados para levar o evangelho de Cristo a todas as pessoas. Aí nos versículos de número 11 e 12 do capítulo de número 1 de Gálatas, a gente vai ler o seguinte: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido trabalhador e trabalhadora do Senhor Jesus, Deus me escolheu e te escolheu para sermos mensageiros dele. Sim, apóstolos dele, embaixadores dele, delegados dele, para estar levando o seu evangelho adiante. Não é a placa da igreja, não é a teologia da prosperidade, não é a teologia da libertação, é o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se você é discípulo do Senhor Jesus, ele te escolheu, ele te chamou para que você também venha a ser um mensageiro da sua palavra. Passa a entender isso. Imagine que essa carta poderia ser escrita por qualquer um de nós, poderia ser escrito por mim, poderia ser escrito por você. Nós devemos nos identificar também. Eu, Diógenes, apóstolo. Eu, Geraldo, apóstolo. Alain, apóstolo. Cada um de nós nos entendendo como apóstolos, como enviados, como delegados, como embaixadores do Senhor Jesus, levando o seu evangelho a todas as pessoas. Não podemos escolher a quem nós vamos levar. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a sensibilidade para estar ouvindo a voz do Espírito Santo, para saber como, quando, de que maneira falar, mas nós temos que entender que nós fomos chamados como mensageiros, enviados, embaixadores, apóstolos do Senhor para todas as nações. O texto bíblico vai falar, inclusive, que o ressuscitou dentre os mortos. O evangelho é vida, é morte, é ressurreição, é ascensão de Cristo aos céus, é declarar que Cristo voltará segunda vez para levar a sua igreja sem máculas, sem defeitos, sem rugas, para estar morando com ele nos céus. E ele não deseja que apenas uma pequena porção da humanidade venha estar com ele, mas ele deseja que toda a humanidade esteja junto com ele nos céus, quando ele vier segunda vez. E essa é a mensagem que nós precisamos levar a todos os pecadores. Não é um discurso, irmão, que nós podemos esquecer. O que é que eu vou falar? Se por acaso alguém procurar saber sobre a minha esperança, como é que eu vou fazer? Eu tenho que ter uma cola, eu tenho que levar a Bíblia sempre debaixo do meu braço. O que é que eu devo fazer? Eu não posso esquecer uma mensagem como essa. Afinal, foi essa mensagem que transformou o meu coração. Foi essa mensagem que me deu paz. Essa mensagem que me dá alegria, essa mensagem que me dá ânimo, essa mensagem que me faz querer viver. E se essa mensagem faz tudo isso por você, passe isso para outras pessoas também. A mensagem de que o Salvador se manifestou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Se você já conhece essa mensagem, você precisa gravar essa mensagem e levar essa mensagem adiante, porque é essa mensagem que as pessoas precisam entender, é essa mensagem que as pessoas precisam saber, para que um dia possam ser achadas como igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A primeira lição que nós aprendemos aqui nessa noite, sobre como é que nós podemos fazer para nos manter como igreja missionária, é essa. Amados, precisamos nos enxergar como trabalhadores em atividade na seara do Senhor. Eu fui escolhido, você foi escolhida para ser um trabalhador e uma trabalhadora do Senhor Jesus. No versículo de número 2 de Gálatas, capítulo de número 1, nós lemos o seguinte: e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Quando o apóstolo Paulo aqui fala em todos os irmãos e meus companheiros, a gente precisa entender, talvez isso não passe na primeira leitura, quando nós lemos aqui o texto bíblico, é que o apóstolo Paulo ele não trabalhava sozinho. O apóstolo Paulo, ele trabalhava em equipe. Ele sabia que se ele trabalhasse só, por melhores que fossem as suas intenções, por mais capacitado que ele estivesse, ele não ia conseguir fazer nada sozinho. E algumas vezes nós conseguimos projetar aqui alguns mapas falando sobre a extensão do ministério do apóstolo Paulo, que não foi tão longo assim, uma vez que ele foi martirizado, mas o quanto ele pôde fazer. E o que a gente percebe com uma investigação um pouco mais profunda é que, com certeza, ele só conseguiu fazer o que ele fez porque ele trabalhou em equipe. E daí vem a nossa lição de número 2. Se nós queremos nos manter como uma igreja relevante, como uma igreja missionária, mesmo nesse período de pós-pandemia, a gente precisa entender que a obra do Senhor é para ser realizada em comunhão e em equipe. Eu queria, inclusive, convidar você a abrir aí em Atos dos Apóstolos, voltar um pouquinho, e abrir em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, porque a gente vai fazer algumas leituras, e os irmãos vão perceber esse trabalho em equipe do apóstolo Paulo. Atos, capítulo de número 13. Paulo inicia a sua viagem partindo da igreja, da primeira igreja que de maneira intencional foi missionária, a igreja de Antioquia da Síria. E aí, logo no início do capítulo de número 13, no versículo de número 2, nós lemos que, servindo eles ao Senhor, alguns dos homens que estavam ali servindo a Deus na igreja de Antioquia e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. O apóstolo Paulo, ele faz essa primeira viagem já com alguns companheiros. Entre eles, a gente viu aí que existe Barnabé, mas também no versículo de número 13, a gente percebe que há um outro companheiro, e esse companheiro é o João Marcos. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, em algumas versões vai dizer João Marcos, porém, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. Então, no primeiro trecho da sua primeira viagem, o apóstolo Paulo contou também com a companhia de João Marcos, mas depois, por motivos outros, João Marcos entendeu que não deveria continuar naquela viagem e volta, então, para Jerusalém. Então, o que eu percebo, irmãos? Nós precisamos ter companheiros conosco, nós precisamos trabalhar em equipe, porque ninguém sabe fazer nada sozinho. Eu passei por um seminário teológico durante 4 anos, gostei muito da experiência porque tive a honra de fazer seminário com ênfase em missões, mas apesar disso eu não tenho todos os dons. E louvado seja Deus que eu não tenho todos os dons. Eu faço parte de um corpo, eu sou um membro desse corpo, e cada um de nós é membro desse corpo, chamado pelo Senhor para juntos efetuarmos a obra dele. Às vezes de maneira
mais direta, de maneira pública, outras vezes nos bastidores, de maneira mais discreta, mas todos nós somos chamados por Deus para estar levando isso adiante. Nós devemos pensar que por vezes podem acontecer imprevistos. Eu tenho certeza que o apóstolo Paulo, quando iniciou a sua viagem, junto com Barnabé e João Marcos, ele não esperava de forma alguma que logo ali na primeira perna da viagem, João Marcos fosse se afastar. Talvez ele estivesse entendendo que não estava capacitado bastante para aquela missão, não tivesse gostado da metodologia adotada ali por Paulo ou por Barnabé. A gente não sabe ao certo porque isso não é dito nessa primeira parte do texto bíblico, mas a viagem não parou. A viagem continuou, o apóstolo Paulo e Barnabé indo a diversas cidades, levando o evangelho do Senhor, até que em um determinado momento eles voltam ali para a sua igreja base, voltam ali para Antioquia da Síria. Amados, quantas pessoas já passaram aqui por esse trabalho, né? Foram edificados, foram consolidados, e hoje estão servindo em outros locais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso é motivo para que a gente venha desanimar, para que a gente ache que não tem condições, para que a gente fale no nosso coração que de forma alguma nós vamos conseguir emancipar esse trabalho, de forma alguma. Nós também somos igreja do Senhor. Somos igreja evangélica congregacional de Jequié. E aprova o Senhor te manter aqui nesse trabalho para que você, com os dons que Deus te deu, lembrando que você é um escolhido do Senhor, pudéssemos trabalhar em equipe para que o reino de Deus avançasse ainda mais sobre a face da terra. Depois, os irmãos vão ver, um pouco mais para frente, nos capítulos de número 15 e 16, de Atos dos Apóstolos, que o próprio Barnabé, que havia sido chamado inicialmente para estar com Paulo, ele acaba entrando ali no conflito, porque ele entendia que precisava reagrupar João Marcos. Aí Paulo disse não. Quando a gente iniciou a viagem, ele disse que não queria. Qual a garantia de que ele não vai nos abandonar de novo? E assim, a querela foi tão grande que aí Barnabé e João Marcos foram para um lado, e o apóstolo Paulo, então, chama a Silas, e aí vai começar o seu trabalho ali na parte sul do continente europeu. Foi um evento que aconteceu, mas a obra ela não deixou de ser realizada. E não foi realizada de maneira solitária. Paulo não pôde contar com Barnabé, Paulo não pôde contar com João Marcos, mas ele contou ali inicialmente com Silas. Logo depois, houve também ali o acréscimo de Timóteo, né, que foi ali um filho na fé do apóstolo Paulo, e foi uma excelente mão de obra no ministério ali paulino. Então, a gente tem que entender que, em primeiro lugar, a gente, de forma alguma, pode trabalhar sozinho. Ninguém trabalha sozinho. Eu gosto de frisar isso. Cada um dos homens que lideraram esse trabalho aqui vieram e deixaram a sua marca, mas eu tenho certeza que nenhum deles abriu a sua boca para dizer eu posso fazer as coisas sozinhos. Então, teve ali a experiência do pastor Elielson, o jeito simpático do pastor Ademir, a oratória do pastor Rodrigo, e eu estou aqui agora também para, de alguma forma, estar chamando os irmãos para estarmos trabalhando em unidade. Os irmãos podem trazer o líder que for para cá. Se esse trabalho for deixado na costa desse líder sozinho, o trabalho não vai para lugar nenhum. Nós temos que entender que nós somos chamados em equipe para levar a palavra de Deus aqui na cidade de Jequié e aonde ele nos permitir. Voltando lá para o texto de Gálatas, no capítulo de número 1, aí no finalzinho do versículo de número 2, Paulo ele vai dizer que essa carta ela tem como destinatário as igrejas da região da Galácia. Essas igrejas elas foram visitadas ou foram fundadas, eu posso dizer assim, na segunda viagem missionária que o apóstolo Paulo fez aí já na companhia de Silas. Ele faz essa viagem na região central daquilo que nós conhecemos hoje como o país da Turquia. Há referências que mostram que o apóstolo Paulo até quis avançar para a região norte, só que o Espírito Santo não permitiu. E daí já vem uma terceira lição que nós podemos aprender por meio dessa leitura que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Nós
precisamos ter sensibilidade para ir onde o Senhor deseja e fazer aquilo que o Senhor deseja. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus, porque é Ele que vai nos mandar ir para onde Ele quer e fazer aquilo que Ele deseja. E aí, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero convidar você a voltar lá para Atos dos Apóstolos. E aí a gente vai ler o capítulo de número 16 de Atos dos Apóstolos, versículos de número 6 e 7. Atos 16, 6 e 7. E aí o texto bíblico vai dizer o seguinte: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. A Bitínia fica justamente na parte norte desse país que nós conhecemos hoje como a Turquia. O apóstolo Paulo queria avançar mais para o interior da Europa, mas o Espírito Santo não permitiu. E o texto não vai deixar claro por quê. Talvez, se ele fosse para a região norte da Turquia, ele pudesse sofrer uma perseguição um pouco mais acentuada e abreviar o seu ministério, né, que foi tão saudável para nós. Então, o Espírito Santo não permitiu. Ele deu ouvidos ao que o Espírito Santo falou e não foi para onde ele gostaria, para onde ele havia planejado ir. E isso me faz pensar, irmãos, que nós não podemos fazer as coisas no automático. E eu acho que essa pandemia está mostrando muito isso para a gente. A gente poderia lutar de todas as formas para não respeitar as ordens das autoridades, continuar mantendo aqui as nossas atividades da maneira que a gente desejasse, criar uma série de outras atividades também, entendendo que era pelo excesso de atividades que a palavra do Senhor ia ser passada adiante, mas nós estamos atentos àquilo que o Espírito Santo deseja de nós. Se Ele mandar que a gente aumente a quantidade de cultos, isso vai acontecer. Mas se Ele disser que nós precisamos abreviar, a gente também vai fazer. Se for para manter, a gente vai manter. Se é para haver mais atividades presenciais, assim nós vamos fazer. Se for para haver mais atividades virtuais, assim nós vamos fazer também. Quais as estratégias? Vamos iniciar os pequenos grupos? Nós vamos obedecer. Não é para fazer pequeno grupo ainda? Então, vamos manter apenas os cultos dentro da casa de oração. É tempo de calar ou tempo de falar? Essa, por vezes, é o nosso questionamento quando nós queremos anunciar o ano aceitável do Senhor, queremos anunciar o evangelho do Senhor para aqueles que não conhecem. Por vezes, a gente acaba se tornando um pouco chato no nosso trabalho, né, porque a gente quer vencer pelo cansaço. Mas será que o Espírito Santo está mandando vencer pelo cansaço ou falar por meio de atitudes? E às vezes o que acontece é o contrário. Eu sou calado demais, esperando a pessoa vir e pedir a minha opinião acerca do evangelho do Senhor, mas não é para ficar calado, é para abrir a boca e para anunciar aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer que a gente ministre, quer que a gente fale. Sensibilidade. Nós não podemos trabalhar no automático. Nós não podemos agir como meros religiosos. Nós não somos robôs, computadores, relógio. Eu e você fomos dotados de personalidade. Um dia estivemos no lamaçal do pecado. Hoje nós estamos servindo no reino da luz com um objetivo: de estar ouvindo a voz do Espírito Santo e indo e fazendo o que Ele deseja. Então, a terceira lição que a gente aprende por meio desse texto que nós estamos lendo é que nós precisamos ter sensibilidade para ir onde o Espírito Santo deseja e fazer o que Ele deseja. E aí, voltando cá para Gálatas, no capítulo de número 1, nós vamos ler o versículo de número 3, Gálatas 1, 3. Está escrito: graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
Essa carta, ela foi redigida ou na igreja sede do apóstolo Paulo, em Antioquia da Síria, ou ela foi redigida em Corinto. Isso logo depois dessa viagem que o apóstolo Paulo faz no meio da região que nós chamamos hoje de Turquia. E por que o apóstolo Paulo ele vai redigir essa carta? Porque ele precisava corrigir e denunciar algumas falsas doutrinas que estavam se infiltrando nas igrejas que foram fundadas por ele e pelos seus companheiros. Nessa segunda viagem fica mais claro ainda que o ministério do apóstolo Paulo é com o povo gentil. Na primeira viagem, ele ia até as sinagogas, ia aonde haviam judeus que poderiam entender melhor acerca do Messias, acerca do Salvador, uma vez que isso estava escrito nas Escrituras no Antigo Testamento, que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento. Ele ia até a sinagoga, ministrava a palavra. Se por acaso as pessoas quisessem ouvir falar mais acerca de Cristo Jesus, ele voltava no sábado seguinte, que esse anúncio na sinagoga era feito aos sábados. Se não, ele ia para a porta da cidade, que era o lugar onde aconteciam os comércios, as decisões mais importantes, às vezes para a beira de rios, e ali ia anunciar a palavra de Deus. Mas nessa segunda viagem fica bem claro que o ministério do apóstolo Paulo é entre os não-judeus, ou seja, aqueles que estavam debaixo ali da religiosidade pagã, de um panteão de outros deuses. E aí, infelizmente por falta de sabedoria, muitos judeus que se convertiam ao cristianismo, eles acabavam dizendo o seguinte: olha, você pode acreditar em Cristo Jesus, mas para que você venha a ser salvo de verdade, você ainda precisa se submeter à lei. Então você ainda precisa praticar a cerimônia da circuncisão, você precisa guardar as festas santas, você precisa cumprir cada um dos 513 mandamentos, para que aí sim, juntando as práticas judaicas e as práticas que foram deixadas por Cristo Jesus, você possa então ascender ao reino dos céus, ter acesso então ao reino dos céus. E essa carta, tanto essa carta como a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, a gente percebe que o apóstolo Paulo ele está assim um pouco irado, né, por conta do mau comportamento que estava dentro de cada uma dessas igrejas, tanto da igreja na região da Galácia, quanto também da igreja ali na cidade de Corinto. E percebendo esse aspecto de correção que essa carta tem, é que vem a nossa quarta lição que nós podemos aprender por meio desse texto bíblico que nós estamos lendo aí em Gálatas, no capítulo de número 1. E a quarta lição, se nós queremos continuar a ser uma igreja relevante, uma igreja missionária nesse período pós-pandemia, é que nós não podemos deixar de forma alguma de orientar os nossos irmãos quando eles estiverem cometendo alguma falta. Por quê? Porque isso é bíblico. E o apóstolo Paulo está deixando aqui um exemplo precioso para nós. Há um momento que ele chega a chamar a atenção aqui do apóstolo Pedro, né? Porque Pedro, quando ele estava junto com outras pessoas judias, ele fazia questão de dizer, não, de fato eu sigo a Cristo, mas é necessário que você também siga as práticas judaicas. E quando ele estava diante do povo gentil, do povo que antes era pagão e agora está aos pés de Cristo Jesus, ele dizia, não, você pode servir sem precisar se submeter a esses rituais. E aí o apóstolo Paulo ele vai chamar a atenção desse comportamento dúbio do apóstolo Pedro. Irmãos, nós estamos em trabalho de santificação. Nós estamos sendo aperfeiçoados, sendo conformados à imagem e semelhança do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. E esse trabalho é feito pelo Espírito Santo de Deus. Bênção, louvado seja o nome do Senhor. Mas quais são as ferramentas que são utilizadas para que nós possamos ser lapidados, para que nós possamos ser transformados? Deus utiliza a sua igreja. Sim, Deus me utiliza, Deus te utiliza para que nós possamos corrigir uns aos outros, caso seja necessário. E aí, por conta disso, duas coisas. Não pode haver omissão da nossa parte. Se nós estamos vendo que o irmão está numa conduta que não é a correta diante do Senhor, o Senhor está mandando, a gente precisa falar. A gente precisa denunciar o pecado, o erro que a pessoa está cometendo.
de qualquer jeito, com ímpeto, com raiva, orando ao Senhor com sensibilidade e com carinho, crendo que essa repreensão, que essa exortação, que esse conselho vai fazer com que a pessoa caia em si e possa voltar, então, a caminhar como o Senhor deseja. Ah, mas fulano é muito difícil, fulano não ouve o conselho de ninguém, fulano tem sempre uma má resposta, mas você sabe qual é o conselho que precisa ser dado? Dê. O Senhor está falando ao seu coração para você ministrar, ministre. Se ele vai ter o coração duro, se ele não vai querer ser repreendido, aí é com ele e o Senhor. Mas faça a sua tarefa. Lembre-se que nós somos um corpo, e nenhuma parte do corpo pode estar doente e a gente se omitir. Ah, eu machuquei o dedinho, eu vou deixar aí o dedinho machucado mesmo, e não vou cuidar dele, não vou colocar o antisséptico, vou deixar para lá e ele que se cure sozinho. Caso eu faça isso, há um risco muito grande desse dedo daqui a um tempo ser amputado. Por quê? Porque eu fui omisso em relação ao cuidado com esse dedinho. Alguém está faltando demais às nossas reuniões, está percebendo a falta de alguém? Liga para essa pessoa, procura saber se ela está precisando de alguma coisa, se há alguma dificuldade, se é medo de estar aqui junto conosco, apesar de todas as normas de higiene, ou se por acaso ela está fria na fé. Liga, entre em contato, procura saber se você pode ir até a porta dela, né? Caso ela não permita que você entre na casa, você pode ir até a porta para ali fazer uma oração e procurar saber de alguma forma como melhor cuidar daquela pessoa. Enfim, não seja omisso, não seja omissa no cuidado com outras pessoas. E a segunda coisa que eu queria falar é que você que vai receber o conselho não deve de forma alguma ficar chateado. Por quê? Se você está sendo corrigido, se você está sendo repreendido, se você está sendo aconselhado, significa que Deus te ama, porque a palavra vai dizer que Deus, ele corrige a quem Ele ama. Ele seria um pai relapso, ele seria alguém que não gosta de você, se ele deixasse você curtir a sua vida doidado, fazer o que você quisesse, continuar errando, continuar pecando, continuar fazendo as coisas da maneira que você deseja. Mas se ele está percebendo que você está caminhando de maneira errada, e levanta um servo, uma serva dele, para ir até você, para chamar a sua atenção, não é para você se chatear, não é para você dizer que vai abandonar a fé, não é para você dizer que vai deixar a igreja porque foi chamado a atenção. Você está sendo chamado a atenção porque Deus te ama, Deus quer que você frutifique e que seus frutos permaneçam, e que você se achegue a Ele de tal forma que possa passar também vida, alegria, paz para outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo Jesus. Então nós já vemos aí a quarta lição que nós aprendemos por meio desse texto de Gálatas, no capítulo de número 1. A quarta lição: nós não podemos deixar de orientar os nossos irmãos quando eles estiverem cometendo alguma falta. Se há alguém que está cometendo alguma falta, se há alguém que está fora do caminho, que eu e você nos coloquemos à disposição do Senhor para sermos usados para curar, para restaurar essa pessoa, para que logo mais ela volte a estar conosco e assim possa ser uma bênção nas mãos do Senhor. E aí a gente parte para os versículos de número 4 e 5 de Gálatas, capítulo de número 1. Versículos 4 e 5 de Gálatas, capítulo de número 1. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quinta lição que nós podemos aprender para que sejamos uma igreja relevante, uma igreja missionária nos nossos dias, é que a solução para essa era de trevas está na proclamação da obra do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Lembre-se do cerne da mensagem de Gálatas. Gálatas foi redigida para estar combatendo o argumento de que, mesmo estando debaixo da graça, nós precisamos cumprir todos os artifícios da lei.
para combater aqueles cristãos judaizantes que estavam colocando o povo liberto do Senhor Jesus debaixo da escravidão, do pecado, debaixo da escravidão da lei, mais uma vez. E a gente pode fazer o paralelo dessa tentativa humana de justificar as pessoas com as iniciativas que acontecem nos nossos dias para que nós possamos ter paz. Tem gente que acha que a paz vai ser adquirida na igreja do fogo. Então, se a igreja ela é a igreja do fogo, é a igreja do movimento, é a igreja do milagre, é ali que ela vai ter a paz. Tem outros que vão dizer que não, na igreja que tem esses movimentos carismáticos, não é a igreja do reino de Deus. Então eu vou para uma igreja que seja mais parada, uma igreja que seja mais tradicional, que seja mais quietinha, e ali eu vou conseguir a minha paz. E aí tem outros que vão dizer, não é na igreja que eu vou conseguir a paz. A paz está na religião A, está na religião B, na religião de prática mais oriental, onde há mais meditação, ou está numa outra religião mais ocidental, mas que é um pouco mais frenética. E a gente percebe que os homens eles vão tentando conseguir a paz, mas só conseguem uma paz que é falta de guerra. E olhe lá, mas a paz que excede todo entendimento, só consegue aquele que entrega o seu coração ao senhorio de Cristo Jesus. A gente pode perceber, irmãos, o quanto esse mundo está em trevas, se nós pararmos para pensar aí nesses 5 meses de pandemia, 5, 6 meses de pandemia que nós estamos enfrentando de maneira mais forte aqui no Brasil. Por exemplo, a gente vê o quão egoísta o ser humano é por conta do pecado que habita a sua vida. Os preços nesse período das mercadorias, dos alimentos, abaixaram ou aumentaram? Aumentaram, né? Até outro dia você comprava 1 quilo de fígado aí, quem sabe, a 9, 10, 11 reais. Outro dia eu fui no mercado, o quilo de fígado está a 17 reais. Quase preço aí de uma boa carne há algum tempo atrás. Quem está ligado vai lembrar que alguns meses atrás os itens de higiene sumiram das prateleiras das farmácias, sumiram dos supermercados e quando apareceram superfaturados. Hoje você compra ali uma garrafa de 500 ml de álcool em gel, a depender do lugar onde você for, por uns R$7, R$9, mas logo ali no início da pandemia estava sendo vendida a R$25 com lista de espera. Absurdo. O aumento da violência nesse período da pandemia, as pessoas ficando mais tempo em casa, e aí os casos de violência doméstica, violência contra a mulher aumentaram. Recentemente a gente viu aí que foi descoberto pela mídia, né? Mas não que outros casos como esse não aconteçam. Mas aquela criança lá no Espírito Santo, que desde os 6 anos de idade até os seus 10 anos, sendo abusada ali por parentes, até que engravidou, e infelizmente, né, a gente viu aí aquela criança tendo que abortar uma outra criança que estava dentro do seu ventre. E eu não quero nem entrar nesse debate aqui agora, que não é o nosso objetivo, mas só falar do aspecto da violência, o quão em trevas esse mundo está e o quanto a gente percebe isso por meio dessa pandemia. A corrupção, são equipamentos médico-hospitalares que estão sendo adquiridos de forma superfaturada, nada está passando pelo crivo das licitações, pode estar havendo compras do jeito que os governadores, que os prefeitos, que as autoridades querem, e a Polícia Federal está indo atrás aí daqueles que estão praticando esses atos hediondos, esses atos ilícitos. E aí, pensando nisso, na maneira egoísta como o homem age, você é capaz de imaginar que a solução para a humanidade, que a paz no mundo vai ser adquirida por meio do homem? Por meio da humanidade, por meio de algum governante, por meio de alguma força de segurança? Meu amado irmão, minha amada irmã, não adianta ideologia socialista, capitalista, não adianta a gente eleger o fulano A, fulano B, se a nossa esperança estiver nessas pessoas, para que de fato nós possamos ter uma nova realidade aonde nós vivemos,
nós vamos dar com os burros na água. A igreja precisa entender que ela deve ser apostólica, missionária, embaixadora, levando o evangelho de Cristo Jesus para a humanidade, levando a graça, levando a paz do Senhor para todas as pessoas, porque foi Ele que se entregou por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores, para nos afastar, para nos arrancar da perversidade desse mundo. A solução para esse mundo está em Cristo Jesus. Não há outra mensagem, não há outro evangelho, não há outra esperança. A nossa esperança está em Cristo Jesus e nós precisamos levar essa mensagem, que a solução para essa era de trevas está na proclamação da obra de Cristo Jesus. Você quer ser parte da igreja relevante do Senhor nesses dias? Você quer fazer parte da igreja missionária do Senhor Jesus? Então vamos relembrar as lições que nós aprendemos por meio desse texto de Gálatas, no capítulo de número 1, dos versículos 1 a 5. Se nós queremos ser uma igreja missionária, nós precisamos, em primeiro lugar, nos enxergarmos como trabalhadores na seara do Senhor Jesus. Não existe um só que foi chamado para o ministério da cadeira, o ministério do banco de reserva. Todos nós fomos escolhidos pelo Senhor para trabalharmos ativamente na sua seara. A segunda lição que nós aprendemos, para ser uma igreja relevante, uma igreja missionária, nós não podemos trabalhar sozinhos. Nós temos que trabalhar em equipe. Nós somos um corpo. Nós somos membros uns dos outros e membros do corpo de Cristo Jesus. Ele é o cabeça, Ele nos dirige, mas nós não podemos fazer nada sozinhos. Precisamos uns dos outros para levar essa mensagem adiante. Terceira lição, para sermos uma igreja missionária, uma igreja relevante nos nossos dias, precisamos de sensibilidade, dar ouvidos ao que o Espírito Santo vai falar, para que nós possamos ir aonde Ele deseja e falar o que Ele deseja. Não é só no meu planejamento, na minha força, na minha experiência, mas o Senhor, quando Ele mandar falar, fale. Quando Ele mandar calar, cale. Quando Ele mandar avançar, avance. Quando Ele mandar voltar, volte e faça aquilo que Deus quiser. Quarta lição, para sermos uma igreja relevante nos nossos dias, nós não podemos de forma alguma nos omitir. Nós precisamos orientar aqueles irmãos que estiverem cometendo alguma falta nesse caminho. E se nós estivermos entre os faltosos, dar ouvidos àqueles que estão nos aconselhando, porque se eles estão nos aconselhando, nos admoestando, nos exortando, significa que o Senhor nos ama. E por fim, se nós queremos ser uma igreja relevante e missionária nos nossos dias, nós precisamos entender que a solução para essa era de trevas, essa era iníqua, não está em nenhum governante, não está em nenhuma força de segurança. A solução está na proclamação da vida e da obra de Cristo Jesus. Quando você olha para esses pontos e para aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações nessa noite, como é que você se enxerga? Se enxerga como alguém que está trabalhando ativamente na seara do Senhor Jesus, ou se enxerga como alguém que está no banco de reservas aguardando ser chamado? Eu quero dizer para você que não existe banco de reservas. Esse banco de reservas que você por acaso possa estar, ele é virtual, ele é imaginário, porque o Senhor conta comigo e conta com você para nós levarmos esse ano aceitável do Senhor a outras pessoas. Haverá um novo tempo daqui para frente? Talvez sim. Um tempo um pouco mais difícil? Eu imagino que sim também. Mas isso de forma alguma é desculpa para eu e você cerrarmos ainda mais a nossa boca ou nos acomodarmos ainda mais. É tempo. O Mestre está chamando para marchar, para confiar no seu amor, para levar essa mensagem adiante. Então decida hoje ser esse trabalhador do Senhor, levando a sua palavra para aqueles que ainda não conhecem. Feche os seus olhos e converse com Deus. Se coloca aí diante do Senhor e peça a Ele para que você possa fazer parte da igreja missionária dele na face da terra, levando a sua palavra aonde Ele deseja.
Pai, muito obrigado. Obrigado por essa palavra que o Senhor traz aos nossos corações nessa noite. Nós queremos rogar ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Se por acaso de alguma forma temos agido de maneira diferente com a qual o Senhor ministrou aos nossos corações. Se nós temos tentado falar de qualquer forma, levando qualquer evangelho, agindo de maneira isolada, sendo omissos, tenha misericórdia de nós. Não queremos ser assim. Se aprova o Senhor um dia levantar uma comunidade chamada Igreja Evangélica Congregacional de Jequié, foi porque o Senhor nos chamou para frutificarmos e frutificarmos de maneira permanente. Pai, que possamos olhar para os pecadores que estão ao nosso redor com olhar de misericórdia, de amor, de carinho e abrir a nossa boca para falar. Que possamos confiar que o Seu Espírito Santo vai ministrar e vai falar por nós. Que possamos fazer aquilo que o Senhor deseja. Nós não queremos agir, Pai, com a nossa própria força. Não queremos ter as nossas programações, os nossos planejamentos. Queremos que o Senhor participe de tudo e nos dirija da maneira que quiser. Nos fortalece. Se for necessário nos reavivar, nos reaviva, em nome de Jesus, para que nós, cheios do Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, possamos fazer aquilo que o Senhor deseja em nome de Jesus. Olha para aqueles, Senhor, que estão entre nós, que por acaso estão desanimados, aqueles que estão entre nós que por acaso estão pensando em deixar a nossa comunidade. Pai, que em primeiro lugar o Senhor nos use para estar levando a palavra a essas pessoas, fortalecendo essas pessoas, e que também, Pai, essas pessoas possam dar ouvidos àquilo que será ministrado, porque cremos que não será ministrado da nossa parte, mas do Espírito Santo que habita as nossas vidas. Que sejamos igreja relevante aqui nessa cidade e aonde assim o Senhor nos permitir ir. Dessa forma, nós te oramos gratos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Faça parte dessa comunidade missionária. Lembre-se, eu e você somos igreja missionária, levando a palavra de Deus onde Ele deseja e da maneira que Ele deseja. Amém? Antes de nós encerrarmos a nossa celebração, quero estar fazendo aqui alguns lembretes para os amados irmãos. O primeiro dos lembretes, né, os irmãos já estão cientes disso, está no nosso boletim, que a gente mandou de maneira virtual aí, nesse mês por meio do WhatsApp. Nós só estamos tendo cultos presenciais nesse mês de agosto, só aos domingos e só em um horário, que é nesse horário das 17h30. Então, na quarta-feira, nós voltaremos a ter o culto virtual, e esse culto será em parceria ainda com o pastor Alex. Na semana passada que seria esse culto em parceria, não houve porque nós estivemos comemorando ali a data dos 165 anos da Igreja Congregacional aqui no Brasil, daquela programação especial, muito boa, por sinal, louvado seja Deus, louvamos a Deus pela maneira como foi desenvolvida, e por conta disso, o culto que seria feito em parceria passou então para essa próxima quarta-feira. Então, nessa próxima quarta-feira, às 19h30, nós vamos estar ligados com o canal do YouTube do pastor Alexandro Silva, pastor ali da Igreja Evangélica Congregacional de Vitória da Conquista, e aí a gente vai fazer esse culto em parceria com os amados irmãos ali em Conquista. O segundo aviso, na verdade, é um apelo que eu quero fazer para os irmãos. Tá? Eu estive, inclusive, conversando isso com parte do Ministério de Música. Os irmãos perceberam que o nosso trabalho no audiovisual aumentou, né? E aumentou muito. E a gente entende que é um processo que não tem mais volta. Por mais que a igreja volte por completo, né, com todos os seus membros a se reunir presencialmente, a gente entende que o Senhor, de alguma forma, nos empurrou para essa área da tecnologia para facilitar também a divulgação da palavra de Deus com aqueles que não conhecem. Não são poucos os casos de pessoas que tenham agradecido por estar ouvindo essa palavra agora por meio das redes sociais. E a gente precisa de mão de obra para estar trabalhando com essa parte do audiovisual. Para a administração do culto ao vivo, a gente conta com aqui uma plataforma que passa essa transmissão para a internet.
Tem a parte aqui também da projeção, e que por vezes vai precisar de um trabalho mais próximo também, porque além de envolver a projeção, envolve por vezes estar passando também algum som, algum vídeo. E aí eu gosto muito da área da tecnologia, né? Mas de forma alguma eu quero centralizar isso, e eu não posso centralizar porque eu não tenho como dar conta de tudo isso, né? Gosto muito de delegar e eu queria contar com a colaboração dos irmãos. Se tem algum irmão desejoso de estar participando desse Ministério da Tecnologia, tá? A gente pode fazer muito mais, trabalhar muito mais. Gostaria, inclusive, né, que irmãos, além do Ministério de Música, pudessem estar trabalhando com isso, porque normalmente o Ministério de Música já está aqui, né, trabalhando com a mesa de som, né, e envolvido aqui com a administração. E sobrecarregar o Ministério de Música também com essa parte do audiovisual seria complicado. Então, se você tem o desejo de conhecer mais como é que funciona, como é que faz a transmissão, como é que trabalha com a parte da projeção, eu queria que você me procurasse, porque a gente marca um dia na semana aqui, tenta montar uma espécie de uma turma, e aí mostrar para os irmãos como é que faz isso. Basta só ter um pouquinho de trâmite com computação, né? Tendo um basiquinho, né, você consegue trabalhar tanto na parte ali da projeção, quanto aqui na parte da transmissão. Talvez na parte da transmissão você precisa, assim, ter um pouco mais de conhecimento, mas eu acho que nesses dias do século XXI, eu acho que nessa parte de tecnologia, a gente já está bem encaminhado, né? Acho que essa pandemia nos empurrou para conhecermos mais acerca da tecnologia, e eu creio que no nome de Jesus nós podemos ter um ministério de audiovisual mais eficiente. Então eu faço esse apelo, tá? Se você entender que pode nos ajudar. Aliás, esse inclusive por vezes é um dos motivos da gente estar atrasando tanto o início da celebração, porque a gente precisa montar esses aparatos todos aqui, né, fazer o teste do som, por vezes, fazer o teste da transmissão, nesse caso agora, né, para ver se dá certo. Antes a gente estava precisando fazer a gravação, ver se a gravação ia funcionar, e aí, isso ficando só comigo, não tinha condições nenhuma de dar certo. A tendência era começar as celebrações ainda mais tarde. Hoje nós conseguimos, inclusive, começar só 10 minutos atrasado, não era nem para começar esses 10 minutos, mas porque a gente veio pela manhã aqui com auxílio de parte do Ministério de Louvor, a gente fez alguns testes. Então, eu queria pedir à igreja, né, se você gosta de trabalhar com computação ou quer aprender a trabalhar com essa parte, nos procure para que a gente possa estar instruindo os irmãos como é que pode nos ajudar nesse sentido, tá bom? Então, lembrar que na próxima semana a gente quer estar orando pelos aniversariantes praticamente do ano, né? Porque nós estivemos orando pelos aniversariantes até o mês de fevereiro, mas aí de março em diante nós estivemos fechados, né, com alguns momentos de celebração presencial. Então nós temos aniversariantes do mês de março até agora esse mês de agosto aí, que não receberam a oração dos aniversariantes como nós costumamos a fazer. Então na próxima semana, né, é o último domingo do mês de agosto, nós vamos estar fazendo então essa oração pelos aniversariantes. Então convoco os aniversariantes da nossa comunidade, né, desse mês para estar presentes aqui, caso eles não estejam participando das nossas celebrações, para na próxima semana nós estarmos fazendo isso, ok? Vou pedir para os amados irmãos ficarem de pé, em nome de Jesus, já agradecendo a cada um dos amados que puderam estar aqui nessa noite. Eu faço um outro apelo, convide pessoas para estar conosco. Os irmãos têm percebido que nós não estamos conseguindo, né, ocupar aí a totalidade do nosso espaço físico. Talvez você fique com medo, eu não sei se eu posso chamar alguém para estar aqui com a gente, e aí nós vamos passar da nossa capacidade. Os irmãos estão percebendo que há possibilidade de nós chamarmos outras pessoas. Talvez o seu vizinho, o seu parente, o seu amigo, o seu colega de trabalho está esperando que você o chame para ouvir a palavra de Deus e você não está chamando. Então, convida ele para estar aqui também na próxima semana, celebrando a Cristo conosco. O Andy queria falar?
Amém. Fica essa admoestação, então aí nós ouvimos falar sobre a admoestação hoje, né? Vamos participar então aí dos cultos da sexta-feira, cultos de oração, vamos orar. Eu creio que por meio dessas orações que nós temos feito, a pandemia está passando na nossa cidade, a resposta de oração, e eu tenho certeza que nós podemos fazer ainda mais por meio de uma participação maior dos amados irmãos. Então vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos permitiu passar aqui nessa final de tarde, início de noite, celebrando, bendizendo e engrandecendo o seu nome. Obrigado por cada um dos irmãos e irmãs que puderam estar aqui presencialmente, entregando o melhor para ti. Pai, que o nosso louvor, que o nosso culto, essa celebração, tenha subido como um cheiro suave até as suas narinas, que foi o nosso melhor. Nos ajuda a entender tudo aquilo que foi ministrado também aos nossos corações nessa noite, para que sejamos uma comunidade relevante nos nossos dias. Pai, que o Senhor nos leve em paz e em segurança para os nossos lares, nos livrando de todo mal, nos dando uma excelente noite na sua presença. E se for desejo seu, que o Senhor possa nos acordar prontos, aptos a estar dando ouvidos à voz do seu Espírito Santo e levando a sua palavra adiante. Dessa forma, nós te oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o tríplice amém? Amém. 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 Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada parte do corpo de Cristo, presente não somente nesse lugar, mas em toda a face da terra, não somente agora, mas para todo sempre. O povo de Deus diz, mesmo à distância, receba o nosso abraço, tenha uma excelente semana na presença do Senhor e até logo mais, em nome de Jesus.